Fala galera, começando mais um Hoffcast aqui. Hoje um Hoffcast muito, mas muito especial porque tô aqui com um mega convidado, um grande irmão aí, Dr. Roberto Pacheco, diretamente de BH, né, meu amigão? Então, seja muito bem-vindo, obrigado por tudo. Hoje deu aula o dia inteiro já na nossa especialização e estamos aí para bater um papo, trocar uma ideia sobre a harmonização orofacial, que é uma paixão para nós, né? Então, se apresente, para quem não conhece o Roberto ainda, ele vai se apresentar rapidamente. Cara, primeiramente, uma satisfação estar aqui. A voz está um pouco falha, a gente deu aula o dia todo. O dia todo, rapaz. Mas faço com muito amor, com muito gosto. O seu convite para mim é um prazer, uma ordem do bem. Então, quando você me convidou o ano passado para vir dar aula aqui para o IOA, né? Eu fiquei ansioso pela segunda vez vir a Chapecó, que para mim é uma cidade charmosíssima, gostosa. Hoje aqui está com um clima ameno. O sul do Brasil é muito gostoso, né? Uma turma cheia. Os parabéns para vocês, aqui para você em especial, coordenador. E a gente está aqui, eu estou aqui no Hoffcast da Aninha, que é que a gente estivemos juntos no podcast da Abrahoff, lá no Congresso Hoff, que fica a dica para você que está nos assistindo, que vamos ter de novo o podcast da Abrahoff no Congresso Hoff em outubro, né? É imperdível, com os professores do Brasil todo e uma galera que estiver lá prestigiando o Congresso Hoff. A gente vai estar sabatinando informalmente. Esperando a galera ali no nosso QG, né? Só assunto bom, cara. Ano passado, no Congresso Hoff, o stand da Abrahoff bombou. Nossa. E esse ano a gente vai ter surpresa aí, certamente. De novo, com certeza. Né? Até o tema do nosso bate-papo hoje é o futuro da harmonização orofacial. Hoje você falou várias vezes, né? Pô, é um bebê, né? Porque a gente pensa assim, pô, cara, 2016, 2019, 2010, para qualquer tipo de especialidade é recente. O bebê está crescendo. O bebê está crescendo aceleradamente. Então, como que você, como professor nacional, internacional, como que tu vê o crescimento da harmonização? Né? Tá no rumo certo? Você acha que não? Qual que é a tua visão, assim, como professor? É uma resposta que é de responsa, porque, querendo ou não, você agora está conosco na diretoria da Abrahoff e a gente eu faço essa análise pensando em como poder ajudar a harmonização, né? Eu, pessoalmente, é claro que a gente conversa e sempre sai coisa boa sobre as nossas conversas de evolução da Abrahoff e da harmonização facial, orofacial. Mesmo a gente não fazendo a corporal, para quem pode fazer, a gente sempre está em conversa, né? Mas eu penso, e eu falei isso lá no ciclo do CFO, na Arena CFO, onde depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Eu vejo como um terceiro ciclo, no caso da odontologia, da harmonização orofacial. Falei isso e acredito que as pessoas entenderam e acataram como uma boa opinião. O primeiro ciclo, Felipe, foi aquele em que, em 2019, foi lançada a 198 e se transformou em especialidade. Mesmo que antes já houvessem cursos de pós-graduação e imersões. Mas ali efetivou-se, né, lato sensu, a condição de se tornar especialista. Então, um bando de pessoas, um bando no bom sentido, você certamente e outros grandes nomes da harmonização foram fazer o requerimento do deferimento de título de especialista, porque não existia como especialidade, né? E aí o que aconteceu? Por comprovações, o CFO abriu uma situação de tentativa de requerimento desse deferimento, né? Mostrando cursos dados, horas aulas assistidas, horas aulas dadas, notas fiscais. Esse foi um primeiro ciclo. Então, quem já trabalhava com a harmonização foi atrás disso. E surgiu aquele boom. Surgiram os primeiros cursos de especialização com nenhum especialista ainda, porque não existia, né? Estavam começando ali. E os mestres, estrito sensu, de outras áreas, assinavam por essas especialidades da coordenação das mesmas, né? E é fato dizer que esse primeiro ciclo foi passando com o tempo, veio a pandemia, 2020, né? E com a pandemia veio o segundo ciclo. Aqueles que não conseguiram
o deferimento de especialista, se viram na condição de ter que fazer cursos de especialização para poder serem especialistas em harmonização da odontologia. Esse segundo ciclo, vários bons professores e várias pessoas que já trabalhavam com harmonização foram atrás desse quadro. E agora, em 2000, veio a pandemia, também atrapalhando de certa forma isso, com o presencial, veio, ao meu ver, o terceiro, está aí o terceiro ciclo. O terceiro ciclo entram os profissionais que já entraram em odontologia em 2019 e que já tinham em mente se tornarem especialistas em harmonização orofacial, inclusive de outras áreas de atuação, entidades de classe, como biomédicos, enfermeiros, que estão fazendo odontologia pensando em serem especialistas em harmonização orofacial. No caso da odontologia, porque temos direito de prescrição médica, temos direitos, não participamos da lei do ato médico, e temos como especialidade, lato sensu, essa área, né? Então, este terceiro ciclo me preocupa um pouco. A ROF, ela não deu um boom na odontologia, ela fez um tsunami na odontologia, né? E tem o fato positivo, a minha posição, opinião, elevou a odontologia a um patamar mais alto, que vinha ali num decréscimo, eu acredito, e eu não sou só eu que penso assim, e a posteriori vem coisa boa, mas vem coisas ruins, como pessoas que não estão qualificadas para fazer procedimentos, cursos que não têm fidelidade, fidedignidade, MEC, perigosos, né? Professores instagrameáveis, e não falo o nome de nenhum por ética, que são conhecidos, mas não têm uma qualificação que possam vir a dar aula, aquele fator de que dorme aluno e acorda professor, né? Então isso tudo preocupa a odontologia, preocupa o nosso Conselho Federal e por conta disso preocupa a ABRAHOF também, porque o que a gente quer, né, Felipe, é uma harmonização séria, criteriosa e com qualidade, e que, porque não tem volta mais. Eu não acredito que vá ter volta. Até essa parte é muito interessante porque você veja bem, a gente tem muito aluno, é perfeito, tô com muito aluno da terceira onda, como você disse. Sim. Achei sensacional. Que vem da graduação já na voadora, como a gente fala aqui, para fazer a harmonização. E ele se depara com uma área extremamente complexa, né? Perfeitamente. Na cabeça dele era simples. É mais legal, é mais fácil. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário, cara, é intenso, complexo. É complexo e é inesgotável o que precisa de conhecimento para atuar. Tu sabe muito disso, tu fez mestrado, agora deve ter lido 1000 e tantos artigos para chegar numa resolução assim. Exato. Então, eu vejo que também o cara que está querendo entrar nessa área, está querendo se aperfeiçoar, seja na especialização, na biomedicina, na parte da pós-graduação, em biomedicina esteta, farmacologia. Esteta. Cara, entra no nosso site da ABRAHOF e vê a biblioteca. Você tá louco. Você tá louco. Então, eu tava falando hoje de tarde com você, não tava? Sim. Se você contar todo o tempo presencial que uma pessoa tá numa pós-graduação, às vezes dá um mês. Se fosse ser corrido. Sim. Em 2 anos, 1 mês, cara, o resto depende de você. Exatamente. 3 dias do mês você tá numa 3 dias do mês, 2 dias do mês, sei lá. Tem que deitar o cabelo e estudar. Tem que estudar, correr atrás. E a ABRAHOF, pensando nisso também, oferece a biblioteca para o associado, né? A biblioteca virtual da Uningá, né? Então o associado tem acesso. Sensacional. E aulas dos Masterclass, a gente deve estar com umas 60, 70 cara. Aulas lá, cara. Só de professor fera da harmonização, desde Patrício Oioli, falando sobre complicações e intercorrências. Você palestrou, Rosane Lizarelli, a ROF Integrativa, Mário Silveira, Liciane Belo, Nedson Luiz. Quer dizer, um time dos conselheiros científicos da ABRAHOF, oferecendo para você que nos assiste, gratuitamente ao associado, né, um legado. Eu falo, sabe, Felipe, que isso vai ficar como um legado, cara. Vai. De 2020 e os que a gente vai fazer esse ano, vão continuar os Masterclass, porque graças a Deus nós temos vários conselheiros que estão ávidos para poder passar conhecimento para inclusive para o não associado. A gente lança sempre isso
ao vivo para qualquer pessoa assistir, da área, né? E a posteriori o associado tem o privilégio de poder assistir novamente. Lentamente, retornar, rebobinar, assistir de novo o que lhe interessa. Então é bem legal, né? E fica aí tatuado no site da Abrahoff o que em 2021 e 2022 se fez ou se fazia, quando estivermos no futuro, em relação à harmonização facial nesse período profissional de todos nós, né? Sensacional. E temos os simpósios também, né, Roberto? Depois eu vou passar uma listinha aí dos locais, das datas aproximadas, né? Tem duas que ainda falta definir, mas já está definido o local e o mês. Sim. E o associado vai ter acesso a um meeting, um mini congresso, um simpósio mesmo, com várias palestras, um dia inteiro, né? Tiro rápido, informações, novidades, porque se a harmonização está crescendo aceleradamente, a gente está dando uma freada para ficar no trilho do trem, mas as empresas estão crescendo também. Perfeitamente. Então, cara, pensa na época que a gente começou a fazer harmonização, ácido hialurônico, como tu falou, não se entendia muito o que estava acontecendo ali. Não. Você aplicava. Sim. Hoje a gente sabe destrinchar microscopicamente, bioquimicamente, fisiologicamente o paciente antes de começar. Perfeito. Então, isso é entregar uma harmonização com um nível altíssimo de excelência. Perfeito, cara. E esses simpósios, só para pincelar, a gente veio a pandemia, a Abrahoff já vinha na gestão do Dr. Mário Silveira entregando simpósios, a pandemia paralisou esses encontros presenciais. Então, a gente lançou os Masterclass Abrahoff online, que vão continuar porque é muito legal. E o encontro presencial ele é muito importante, né? Para a gente lidar ali com o aluno encontrar os professores de nome, de gabarito do Brasil e da Abrahoff. Então, nós esse ano estamos programando 4, né, simpósios presenciais. O Felipe vai falar a listinha depois, mas já fica o convite para você que nos assiste, porque é gratuito, tá? Em princípio, todos eles serão gratuitos, inclusive para quem não é associado, mas com o intuito de que, por alguns eventos e processos, incentive o não associado a se associar, fazer o associativismo pelas benfeitorias. Pelos benefícios. E os benefícios, né? Então, fiquem atentos às datas aí e aos locais, porque nós vamos dividir isso com muito carinho. Os professores da Abrahoff estão todos prontos para entregar o conhecimento para vocês. Eles estão ávidos para poder trabalhar junto conosco aí para entregar esse projeto. Perfeito. Eu vou falar já para a gente não esquecer, Roberto, que o papo tá bom demais. Vai fluindo muito, não esquece. 19 de maio, Teresina, no Piauí. Você do Norte, 19 de maio. Coordenação do Evaldo, né? Evaldo Bezerra. Da revista lá do Nordeste, né? 7 de julho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já no outro extremo, né? Então, coordenado pelo nosso amigão Mário Silveira. Mário. Agosto, em Maringá, no Paraná, ainda não está a data. Lá na Uningá, né? Esse vai ser internacional, não vai? Vai ser um meeting internacional, possivelmente 2 dias. Nós vamos ter lá alunos internacionais, de uma parceria que o Ricardinho da Uningá tem com alguns países. E esse congresso vai ser internacional. Congresso não, desculpe, esse meeting, né? Meeting porque o formato são de 2 dias, né? E vai ser sensacional, gratuito também. E com muita entrega, lá em Maringá, na Uningá, que o espaço é sensacional. Fenomenal. Obrigado, Ricardinho. Tamo junto. Isso. E para finalizar, novembro, em Guarulhos, São Paulo, aí da doutora Gabriela Giro, né? A Gabi, uma fofa, sempre acolheu a Abrahoff, sempre tentando ajudar. Houve aí um pequeno probleminha, iria ser agora em março, mas por motivos internos de falta de melhorias, a gente quer entregar uma coisa muito redondinha, né, Felipe? Uhum. A gente pediu desculpa para a Gabi, porque queremos lançar isso com mais critério, com mais, não da parte dela, da parte nossa, tá? A Gabi está completamente isenta de culpa disso daí,
fazendo meia-culpa, e já pedi nem público desculpa para Gabriela Desculpa aí, Giro, pessoal. viu, Gabi? E para o pessoal que já estava programado Se por aí, organizando. os professores, e vai jogar para novembro, em São Paulo, em Guarulhos, né? Que é uma instituição de ensino superior, onde a Gabriela Giro nos cedeu gentilmente o espaço, né? Então, 4 simpósios para você que nos assiste, todos presenciais, em cada canto do Brasil. E claro que isso vai continuar, Felipe. Ano que vem terá mais. A intenção são É esses, só o começo. esses delegados da Abrahoff pelos 4 cantos do Brasil e quem sabe até do exterior, programando, nos ajudando a entregar o conhecimento da harmonização para você que nos assiste, né? Você sabe que, nesse sentido, eu tô sentindo, Roberto, que tá reforçando os encontros, não tá? Porque a gente passou por pandemia, né, cara? Poxa vida, todo mundo online. Foi válido para parte institucional você estudar, você se dedicar, porque você estava em casa. Sim. Não tinha mais encontro presencial. E agora eu tô sentindo que vão começar de novo as viagens para exterior, cursos fora do Brasil, dentro do Brasil, e é uma crescente também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, assim, agora papo pessoal aí, como se estivesse em casa, né? Na tua opinião, do Roberto Pacheco. Mas eu estou em casa. Está em casa, isso, mas sinta-se mais em casa ainda. Tá certo. Na sua opinião, que curso ou o que você acha que não poderia faltar em um curso de harmonização? Um tópico. A gente fala 20, né? Mas pensa... Imprescindível? Imprescindível. Cadáveres frescos. Cadáveres frescos, cara. Cadáveres frescos. Isso dá uma segurança para o aluno, tá? Porque quando a gente fala isso, todos nós cirurgiões dentistas, sobretudo, estudamos em peças anatômicas, né? Mas a formação atual, infelizmente eu falo isso com pesar, muitas faculdades, sobretudo, e eu não venho uma crítica aqui, é só uma suposição e uma contextualização, os alunos aprendem em manequins, cara. Sim. Manequins. Não tem como comparar uma peça de um ser humano, doador, fresca, né? Com um manequim de acrílico e tudo mais. Não. Então, isso fundamenta os planos faciais, os acidentes anatômicos, as preocupações que temos que ter em áreas de risco. Hoje, com o advento da ultrassonografia, né, e parcerias que temos, procedimentos guiados, como reversão de complicações, preenchimentos guiados, evitando corpos estranhos perenes. Ou seja, o céu é o limite dentro de um curso sem cadáveres, né? E eu acho que isso seria muito legal. Tem alguns centros de anatomia, até de amigos nossos, no Brasil, muito legal, porque antigamente nós tínhamos que ir para o exterior, né, Felipe? Só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, caríssimo. Que é bom também, não vamos também. mentir, certificação internacional. Hoje nós temos a querida conselheira, a doutora Patrícia Oioli, do Mark Center, que é uma professora de extrema grandeza, representa nós como um todo, não somente da harmonização, mas a anatomista que é no exterior, nos Estados Unidos, brasileira de primeira grandeza. Quando eu converso com a Patrícia, eu tenho um respeito, uma admiração sensacional. Patrícia, se uma hora você estiver nos vendo aí, beijo querida. Você muito nos representa. Temos orgulho de tê-la como nossa conselheira e me permita dizer em público como uma amiga, tá, querida? Um beijo. Perfeito, cara. Eu vejo, assim, na minha concepção, eu há 3 anos atrás estava dando aula na graduação ainda, e desde lá, antes disso, então, já tinha conversado com a parte pedagógica, coordenação, porque eu entendi, cara, poderíamos, depois da autorização da especialidade, ter já isso embutido numa graduação, numa grade pequena, optativa, talvez, para que se filtrasse um pouco o ingressar do aluno na especialidade pela curiosidade. Ok. Sim. Então, tivesse um contato inicial. Isso. Né? Então não é para ensinar. Mas para ter uma noção. Mas para ele ver parte anatômica. Porque, veja só, a gente tem acesso hoje a curso em cadáver. Eu sou da tua opinião. Para mim, a anatomia é essencial para qualquer procedimento. Perfeito. E para
principalmente para o aluno pegar a mão e assim, não, agora fiz 1.252 vezes aqui, agora eu entendi. Isso ele não consegue fazer no ao vivo, Não, né? não. E veja só, uma escola de graduação teria o poder aquisitivo de ter um laboratório desse funcional dentro. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, era um plano, né? Mas isso são utopias, a gente tem muito sonho, né? Sim, sim. E provavelmente grandes centros, né? Mas tu já imaginou, São Paulo, você tá na graduação, poder fazer uma dissecação ou acompanhar uma Uma dissecação, dissecação, né? aprender anatomia Melhor dos mundos, cara. no melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Eu acho que tem alguns projetos já, né? O próprio Joy do CTA O Joy é nos o cara que apresentou vai- isso aí. Parece que em Belo Horizonte está abrindo uma graduação. Parece não, está abrindo uma graduação nesses moldes. E isso não é só propaganda pro Joy. O Joy é um cara que a Abrahoff tem como também um parceiro, né? Mas é o melhor dos mundos. Agora, o fato que eu queria salientar em relação a isso é de que, como a implantodontia na odontologia também surgiu, eu formei em dezembro de 92, eu não tive implante na graduação. E hoje já existe isso. Acho que o caminho vai ser este, né? Vai ser este. Nada para que a pessoa a gente tem que ter muita preocupação, eu acho que o CFO tem essa preocupação de ser um en passant somente e os alunos terem por direito de exercerem isso depois de formados. Acho que ainda não é o momento, não é o momento, tá? Mas é fato dizer também que é importante, isso foi salientado na Arena CFO, de que o profissional que forma em odontologia, ele se gradua em ser cirurgião dentista. Então, ele tem que saber fazer exodontia, para o público leigo, extrações, endodontia, canais, e muita gente está desfocando disso. E eu acho que não é só aprender a fazer por fazer. Isso te dá um conhecimento científico. Por exemplo, o quadro de canal, você vai ter conhecimento de exames laboratoriais, de cepa, subcepa, cepa bacteriana, né? Gram negativa, gram positiva. Isso você tem que saber na harmonização. Qual antibioterapia você vai tratar para qual infecção. Nós temos direito de prescrição e temos que entender isso muito bem, né, Felipe? No caso da implantodontia, o quadro ósseo do paciente, da orto, né? O quadro ósseo dos pacientes, né? Muscular. Então, para se tornar um dentista bom harmonizador orofacial, ele em princípio tem que estar graduado em odontologia. Não desfocar, no meu ponto de vista. Eu, para ser hoje mestre em harmonização orofacial, na minha história, eu sou especialista em implantodontia e em periodontia. Isso me deixou uma bagagem muito boa, muito legal. Estou dizendo que a pessoa tem que fazer outra especialidade para se tornar especialista em harmonização, não. Mas ele tem que ter bem formado, bem qualificado na odontologia como um todo, que isso vai fazer diferença na sua carreira profissional como harmonizador. Com toda certeza. Inclusive, é uma aula que a gente tenta sempre embutir na nossa grade da especialização, é que todos eles já são, os alunos da nossa especialização, que são dentistas, né? Todos já são harmonizadores. Sim. Porque você alinhar um sorriso, devolver saúde. Estética branca, estética vermelha. Eliminador, você trabalhar fisiologicamente para o paciente se alimentar direito. Restaurações estéticas. Então, todos já são harmonizadores e não pode se esquecer daquilo. Não. Entendeu? Porque é como tu estava falando hoje lá, pô, às vezes a gente pega um exame de um paciente jovem, uma vitamina D em 12, um PCR em 15, então tá todo detonado. Todo estrupiado. Né? E assim, você pode até ter sucesso financeiro, você vai atender esse paciente, mas a ideia é a gente tentar passar essa mensagem pro futuro especialista ou pro profissional de qual área for que for se destacar nessa área, que ele tem que tentar entender o paciente como um todo, porque os problemas vêm, talvez, não pela técnica, não pelo produto. Não vem pelo naso, não chega um malar no seu consultório, chega um ser humano sistemicamente. Ser humano inteiro, cara. Né? E uma coisa que tu falou, eu achei aquela história que você contou da paciente da paralisia, aquele vídeo emocionante, né, cara? Sim. E
como o fator emocional também, né, tá atrelado, cara, tá colado, né, no paciente da harmonização. Totalmente. Você quer contar algum caso? Assim, Não, mas... é interessante, Felipe, porque no quadro clássico da odontologia, e nós somos, eu, sobretudo, sou mais velho um pouco que ti, eu formei tem 30 anos, o dentista é uma profissão solitária, né? Uhum. A odontologia clássica, intraoral, é muito comum isso, né? Muito dito, o dentista conversa sozinho, né? Uhum. Ele tá lá fazendo apoio, o paciente tá lá com a boca aberta e ele tá conversando, e o paciente não pode responder, cara, porque tá com a boca aberta, com o sugador lá, é uma profissão solitária, querendo ou não. Às vezes tem uma secretária, às vezes nem secretária tem. Então, isso vem tatuado na carreira do cirurgião dentista, sobretudo, e vem a harmonização aonde existe a condição do debate, do diálogo, de olhar olho no olho, de conversar e mesmo trabalhar, porque a odontologia tem outra característica, na minha opinião, que é você trabalhar muito perto do outro ser humano. Quando você vai atender um ser humano, um dentista, você chega a um palmo da face da pessoa. Isso é muito íntimo. Demais. Muito íntimo. Qual é a outra profissão que você tem que chegar tão perto da cara da outra, né? Isso tem que se pensar. E para você enxergar, inclusive. Né? Né? E agora, com a harmonização, está perto e tem a condição do paciente falar com você. A boca não está ocupada. Agora não está mais ocupada. E aí entra o quadro psíquico, neuroimunoendócrino. Sempre teve, mas agora, sobretudo. Toda doença tem origem, quem fala isso é Mário Silveira, Dr. Laí Ribeiro, tem origem psico, neuro, imunoendócrino, não é só uma, isso tudo está compilado. E o psico, nesse caso, o quadro emocional é muito importante na harmonização. Né? Você ter uma série, não precisa ser um psicólogo, não estou falando isso, tem que ter formação, seria ideal, mas não precisa ter, mas o mínimo, um pouco. É muito legal do especialista ou do harmonizador ter, porque você consegue fazer atalhos de engodos, porque vem pessoas querendo substituir eventos de frustrações da vida por eventos estéticos faciais. Né? Tem as síndromes dos pacientes de auto-boicote, né? E aí eu não estou falando mal de você que está nos assistindo, estou dizendo que é um ser humano, eu sou ser humano também. Sim. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela sem querer, sem saber, ela se boicota subconscientemente por algum motivo. Um exemplo, né? Uma pessoa que esteja... Aí vai o quadro sistêmico. Com a tireoide em baixa, com hipotireoidismo, ela vem em quadro de dor, cansaço, depressão. Dorme mal, perdeu Dorme mal. O último remedinho que ela vai tomar na escala aí é o antidepressivo. Essa pessoa, ela vai procurar harmonização e ela não vai encontrar nunca um resultado positivo porque ela está com outros problemas. E se você não visualiza isso, você não vai conseguir resgatar essa pessoa, a autoestima dela. Então, a harmonização vai, quando você falou no início, eu concordei com a Duno, ela vai muito mais além no conhecimento. A gente tem que estudar muito mais para ser um bom harmonizador. Tem que saber fazer a técnica? Tem. A técnica é importante? Mas a técnica é a cereja do bolo. Tem o quadro de visualização e qualificação sistêmica, de análise sistêmica desse paciente e emocional também. Né? Aí a gente fala aquela frase, a harmonização não é para quem quer, é para quem merece. Merece no sentido, isso não é ofensivo, do ponto de vista clínico se tem indicação, sistêmico que se pode se fazer e emocional, se está no momento certo de fazer. Tá bom? Porque, isso que eu penso. Se tu for pensar, eu vou te dar 2 exemplos recentes. Assim. Uma moça veio fazer uma avaliação, a gente sempre faz uma análise inicial, foto, anamnese, né, conversa, e ela veio por uma indicação de uma amiga, né, vai lá que o Felipe vai te atender muito bem e tal, e ela chegou e ela tinha perdido o pai recentemente, sim, ela não estava no mínimo clima, no mínimo longe de estar no momento correto para fazer aquilo, porque eu olhei para ela assim, uma pessoa com uma depressão clara. Eu não estava com vontade nem de caminhar. Sim.
E aí, esse paciente, a gente tem que dizer, pô, acho que você tem que procurar ajuda, ou às vezes já está tomando uma medicação, não é a hora daquilo. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E o contrário também aconteceu esses dias, cara. Foi até interessante, tem um grupo de pacientes que vem de outro estado, né? Eu tenho várias amigas. Legal. É bem interessante, é a vida inteira. Uhum. E uma delas perdeu um filho, cara. Poxa. Uma pancada, né? Você tá louco. Você tá louco. E aí foi o inverso, porque daí ela veio e ela disse assim, Felipe, eu sofri tudo que eu tinha que sofrer. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar. E aí ela muito espiritualizada, como a gente conversa bastante, ela entendeu o processo. O ciclo e ela disse, do luto ali. E ela disse, e agora eu preciso me sentir bem. Cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, porque agora eu preciso até tirar o foco um pouco daquilo. E aí foi uma pessoa, pô, cara, uma receptividade totalmente diferente. Que legal, tava no cara. clima daquilo, apesar da dor, que a dor não passa. Não passa, ela não vai passar nunca. Mas aí ela manda foto pra gente, pô, depois se maquiando, feliz da vida, autoestima diferente, já muda a cor de cabelo, você sabe, você tá ligado? Essa é a função da ROF. E essa eu acho que é o maior, né? Maior muito impacto. É muito difícil acontecer. Que bom, que legal essa moça, né? É muito difícil uma pessoa ter o discernimento de ter entendido o luto, vivido, vivenciado, sofrido e dizer para si mesma que ele tem limite. E eu vou dizer de dentro de casa, tá? Assim, bem, isso aqui é um bate-papo de casa. A minha própria mamãe, meu pai faleceu tem 6 anos, ela ainda não consegue administrar o luto. Claro, cara. E acontece, sabe? E faz parte. Então, outros, por uma outra idade e por aí vai. Essa, como ela é madura, né? Ela entendeu que ela não pode conviver mais com o luto, e aí a ciência explica, tem prazo, 1 ano, não vem ao caso falar aqui agora, eu não sou especialista nisso, mas essa vivência de entender, agora eu preciso cuidar de mim, sabendo que a dor vai estar dentro de mim, não vai sair, mas se eu viver em função desta dor, eu não vou viver. Então, e a harmonização, no momento certo para ela, fez o resgate de uma pessoa. Né? Total. E isso é muito bonito. Ela se mostrar para a vida agora apta a um novo ciclo e não aquele pelo qual, tragicamente, ela teve que vivenciar. Virou a página, né? Mas o livro está escrito, tá lá. Tá lá, tatuado, né? Rapaz, mas isso é sensacional. Eu acho que provavelmente para ti também, né? A gente vem da odonto tradicional, para quem não tá começando aí a acompanhar a gente nas redes sociais, por que vocês não falam mais de implante, de não sei o quê? Porque é necessário um foco, profissionalmente falando. E como a gente já disse, é uma área extremamente complexa. Muito. Eu tô lendo, cara, tanto artigo ultimamente que eu já tô ficando zonzo. Às vezes eu desligo tudo, ficar em silêncio, porque o cérebro não para mais, né? Não. Mas é muito legal, porque é muita novidade. E eu lembro que na graduação, assim, logicamente, a gente fez cirurgia, fez extração, fez raspagem, fez tudo que tinha que fazer, amálgama, né? Tudo. Só que a parte estética é sempre um brilho, né, cara? É o que... Pô, lembra, eu não sei se tu lembra disso, Roberto, quando inventaram o clareamento, que era uma luz redonda, Lembro. Assim, tinha que tapar a cara do paciente de tanto que aquecia aquilo. Sim. E eu achava aquilo uma mágica, cara. Eu falava, meu Deus, vai pegar o dente amarelo, deixar clarinho, vai ficar bonito. É massa, muito legal. Essa evolução da odontologia, né, está sendo muito rápida, né? Você vê, a gente teve recentemente no CIOSP, a maior feira das Américas, o que tem de lançamento no CIOSP, cara. Agora veio um aparelho aí fazendo já uma propaganda para os colegas e até para a marca, né? Eu vou dizer, pode, não tenho nada, não ganho nada, mas eu acho que é legal, a DMC, né? Laser, lançou um aparelho, Tera Lift Laser, acho que é isso o nome. Me desculpe se estiver errado, tá? Depois vocês corrijam. Quem estiver assistindo pode escrever aí embaixo. E aí a gente depois... Comenta que a gente vai... que eu não estou aqui, não tem nada na nossa frente de televisão. Mas é o Dr. Hermes Pretel, né? E o Dr. Cação, Ismael Cação, são os speakers.
E ele faz a lipo aspirativa por derretimento no laser. Então, ao invés de você ter a lipomecânica forçando com aquele trauma, o pós, você imagina, você desliza esta sonda com a ponta a laser, com uma cânula, e ela vai derretendo a gordura. Então, você pode esculpir a face do paciente, você vai coordenando. Isso é muito moderno, cara. Sem injúrias maiores. Sem injúrias. Você entra aqui Já existia um outro aparelho, mas eu não vou entrar no mérito, isso aí depois, conflito de interesse, mas esse é um lançamento com maior preocupação de segurança, vou dizer assim. Né? E eu também não usei, não estou fazendo uma apologia, eu estou dizendo da evolução. Do nível que chegou. Tecnologicamente, cara. Você pode esculpir, tira o jaw, você diminui, faz um blush, esculpe com segurança a face da pessoa. E é fato dizer que não se resolve tudo. Não. Tá? A pessoa que está com obesidade mórbida, você não tem indicação para fazer isso. Segue a medicina clássica, tem que procurar um bom endócrino, emagrecer, ter estado de saúde geral legal, que a harmonização refina a situação. Ela não faz milagre, né? Sabe que eu estava falando até essa semana com um colega meu, Rafael, do CRO ali, a gente estava junto na comissão de harmonização, e ele falou, cara, falei com a minha esposa, a esposa dele foi minha aluna, já se formou, já especialista, e ela disse, e ela me contou que tem um profissional em São Paulo que tem um ultrassom que dá para mapear o rosto dos pacientes. Ele ficou maravilhado, ele falou, pô, que sensacional. Eu falei, mas eu tenho isso aí faz anos já, rapaz. É uma coisa que está tecnologicamente já ultrapassada. Sim. E é novo, e todo mundo deveria ter um. Seria o melhor dos mundos. Né? Seria o melhor dos mundos, porque você vê material pregresso aí, quem fez preenchimento no rosto aí há mais de 20 anos, provavelmente seu material seja permanente. Possivelmente. E a única forma de saber é com uma ultrassonografia. Exame complementar de imagem. Neste caso, existem dois. Uma ressonância. Uma ressonância também. Ou o ultrassom. Só que o ultrassom é portátil. A ressonância o paciente tem que ir lá, no centro de imagem. Segundo, é caro o exame de ressonância, assim, e ultrassom, o convênio costuma cobrir, é um exame barato e dá para fazer no próprio consultório. Você enxerga no celular? No celular, num tablet. Então isso veio somar na vida de quem trabalha com isso muito, acelera, né? Você não tem que mandar o paciente para lá, para cá. Já diagnostica ali na hora. Para quem, é claro, tem o aparelho e tem domínio de utilização do aparelho, porque é um aparelho operador dependente. Total. Né? Não é porque você tem que vem com chip que você põe no cérebro que vai fazer você saber usar. Tem que fazer curso. Isso. Né? E eu sempre, até referenciando a doutora Tânia Rocha aqui, que é a nossa referência nacional, e outras que ela formou, que o quadro de laudo de imagem, isso aí é feito pelo radiologista. Né? A gente pode ter, como pode ter o raio-x no consultório, eu não preciso ser radiologista. Não precisa laudar, claro. Não preciso, eu faço os meus planejamentos individuais, de canal, não sei o quê. O ultrassom é a mesma coisa. O harmonizador, se puder ter, ele pode ter para o diário ali, né? Para ele diagnosticar, para somar no seu dia a dia clínico, né? Perfeito. A Tânia teve aí ano passado, a gente deu um curso de ultrassom aqui em Chapecó e foi bem assim, ela foi lá no consultório, então, vou chamar 2 pacientes para o pessoal fazer o mapeamento, né? Sim. E assim, você pode vir, vem só pra gente mapear, vai passar uma horinha aqui, né? Ficou o dia inteiro. Rapaz, não, descobrimos hidrogel PMMA nas duas. Ver, olha pra você ver. Uma disse que tinha removido cirurgicamente, você sabe muito bem que o PMMA não se resolve. Então tava lá presente, sim, a paciente até saiu meio chateada, porque em teoria tinha removido, mas como aquilo transmitiu para os alunos a segurança que tem que transmitir, porque, quer dizer que se cair uma pessoa dessa no meu consultório e eu fizer o mapeamento e ela tiver o material permanente, beleza, eu sei onde eu não posso mexer.
Exatamente. Sei onde está o vespeiro ali, né? Não vou mexer naquilo lá. Não se Todo mundo fica feliz. Isso mesmo, dá segurança, né? Que aqui a harmonização, eu falo que o paciente da harmonização, os nossos pacientes, ele é o único momento em que a letra S vem antes da letra R, que é a segurança tem que vir antes do resultado. Isso. Né? O paciente quer, é claro, o paciente quer uma coisa, resultado. Em qualquer coisa da harmonização, ele quer um bom resultado. Mas, se você chegar para ele e falar, olha, isso eu te dou o resultado, mas não é seguro, eu tenho certeza que ele foge da sua carteira. Ele prefere, primeiro, nessa ordem, segurança e, em segundo lugar, muito resultado. Então, o ultrassom veio dar a primeira palavra, segurança. Né? Então, tudo que você faz com o advento da ultrassonografia te dá e dá ao seu paciente, consequentemente, mais segurança para chegar a um bom resultado. Parece às vezes chovendo molhado que fala, né? Uhum. Mas você deu aula o dia inteiro hoje, você falou anamnese, cara. Para quem tá assistindo aí, anamnese é você ter uma conversa sincera com o teu profissional. E você, profissional, ter uma conversa sincera com o seu paciente. Sem dúvida. Porque é muito medicamento sendo tomado como vitamina, né? Perfeito. Então, hoje você falou um exemplo clássico. O paciente está tomando antibiótico. Pode ter interferência em algum dos procedimentos que a gente vai fazer. Tem paciente que faz tratamentos longo prazo, corticoide, ou mesmo medicamentos até mais invasivos, que tem metabolização em fígado, que pode prejudicar realmente. Perfeitamente. E às vezes o paciente, eu não sei se ele não quer contar, se ele esquece de contar. Tem os dois. Tem os dois. Então, a gente tem que conversar, né? Sem dúvida. E olha, o estudo eleva o nosso patamar em qualquer área. Uhum. Né? E hoje eu dei um exemplo simples, clássico, claro, aqui na aula que a gente deu, da deficiência de zinco atrelada a fatores sistêmicos, né? Como desbiose intestinal. Né? A pessoa. E olha onde está chegando, nós estamos falando de harmonização, tá? Mas numa boa anamnese, a gente pode não tratar. Não é área de atuação do dentista tratar desbiose intestinal, mas diagnosticar, se você for estudioso, competente, você pode melhorar a qualidade de vida daquela ou daquele paciente, indicando a um bom médico integrativo, que tem uma visão, falar a língua que você fala, também isso é importante, né? A gente andar com quem quer andar, crescer com quem quer crescer. Perfeito. E nada contra outros médicos, mas se a gente estuda em função daquilo, para melhorar a qualidade de vida do ser humano de um determinado jeito, é legal que a gente tenha como um parceiro, vamos dizer assim, profissional, um profissional que fale a sua língua, né? Não adianta, então vai no médico, o médico fala que está tudo bom, poxa, e na verdade para ti não está. Então procurar a mesma linguagem, né, que você fala, para que você melhore a qualidade de vida do paciente, no caso. E a simples deficiência de zinco, para quem não sabe, o leigo aí, dificulta o resultado da toxina botulínica. E talvez o paciente, aquela toxina que não, o nome comercial, Botox, Dispro, tal, que faz e não pega direito ou dura pouco, o profissional que não tem tanto conhecimento, ele virá, isso é o efeito vacina, essa toxina não presta. Não, tem um quadro sistêmico por detrás disso que deve ser criteriosamente avaliado, que pode influenciar tanto nos resultados da harmonização, quanto no quadro sistêmico dos nossos pacientes. Né? Mas aí, se a gente entrar nessa vibe, nós vamos falar de integrativo aqui. Fica para uma outra oportunidade. Fica, não, né? Eu acho que na próxima vez que você vier, Roberto, a gente faz uma tarde inteira aqui só de integrativo. Pô, cara, aí chama o Nedson, chama o Mário. Chama o Mário, a gente passa aí... Faz um mini congressinho aqui. Rapaz, porque é uma área apaixonante. Inclusive... Se alguém estiver assistindo, acompanha a Abrahoff, cara. Isso. Porque eu nunca vi tanto professor integrativo junto, ou que é adepto, né? Sem não dúvida. Necessariamente praticante, mas assim, é como tu falou Sim. hoje, eu não preciso fazer, mas eu preciso conhecer alguém que faça. Sem dúvida, sem dúvida. Então... Grandes nomes. Estão na Abrahoff. E a gente aprende por um vídeo no YouTube, às vezes uma dica dessa que você deu do zinco, às vezes o paciente
né? Sim. O paciente, ele entende mais o processo muitas vezes. Sim. Porque o profissional, às vezes, está no pancadão, não percebeu. Mas o paciente diz assim, olha, eu fiz um exame de zinco e deu abaixo do normal. Sim. E outra coisa, né? Por exemplo, estamos falando do zinco aqui, às vezes ele dá um valor de referência no exame de sangue, mas é o zinco livre, mas não é aquele que consegue entrar dentro da célula, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer que otimizam isso, só para simplificar para o público leigo, né? E o dentista pode, porque tudo que é para fins odontológicos, o dentista pode e deve prescrever, mesmo hormônios. Sim. Tá? Então, hoje, se a harmonização orofacial é uma área de especialidade da odontologia e a pele faz parte da harmonização, podemos e devemos, é claro, tem que estudar, se qualificar para tal, prescrição de hormônios. Sim, com Tá? certeza. Eu não faço ainda e talvez não faça tão cedo, mas tem colegas que fazem e fazem muito bem. Tá? Agora, o que eu tenho feito é diagnosticado e visto os meus estudos, e aí eu indico um médico, que é bom também, que a gente chama da equipe multi-interdisciplinar, né? Você não é obrigado a saber de absolutamente tudo, mas você tem condição de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, direcionando-os, né, para o caminho da felicidade, que é o caminho também sistêmico, né? Mas claro, inclusive, cara, eu tô bem impressionado, assim, a nossa geração, uma geração abaixo, então a galera dos 30, casa dos 30, 35, eu tô atendendo bastante mulher que vem com justamente assim um aspecto de cansaço. Sim. Relatando que está dormindo muito pouco, relatando que está perdendo cabelo, quebrando unha. Eu tô rindo para não chorar. E aí eu tenho indicado muito médicos, amigos integrativos, assim, porque tu entende que é uma mudança no estilo de vida que vai impactar até os 90. Sem dúvida. Né? Pro resto da vida. O resto da vida. Então, é como a gente estava conversando hoje com aquela colega. Cara, se você estiver disposto e você mudar, você muda para o melhor e muda para sempre. Perfeito, perfeito. Porque hoje, um paciente me dizer assim, eu não tomo água, eu tenho deficiência de magnésio, eu não pego sol, eu não durmo. Não adianta, não é para nós. Não. Não é para ficar esteticamente melhor. Não. Vai morrer mais cedo. Vamos ser bem curto e grosso. Vai antecipar o negócio. Assustada aqui na Terra. Exatamente. Né? E, cara... Isso é mais comum do que a gente pensa, né, Felipe? Total. Hoje, em aula, estou dando aula aqui de complicações e intercorrências em harmonização. Claro que eu vou preservar as pessoas que lá estavam, mas a gente deu toques sobre a importância da tireoide, do hipotireoidismo. Meninas jovens aqui, de no máximo 30 anos, que já fazem uso de medicações sistêmicas em relação a isso, tá? E que ficaram um pouco assustadas com um pouquinho que a gente fala, com o conhecimento que a gente passou em 2 horas aqui sobre isso. Então é mais comum do que a gente possa imaginar isso que você falou. Pessoas jovens com sintomas do hipotireoidismo, né? Queda de cabelo, cansaço, não dorme direito, às vezes até vai ficando mais velha com fibromialgia. Então, hoje tem condição de melhorar, além da alopatia, né, dos medicamentos clássicos, com substratos que vão favorecer a melhoria desses quadros, né? E não somente dos sintomas, mas da tireoide propriamente dita, e das adrenais, e por aí vai, cara. Né? Porque aí tem que estudar, direcionar direitinho e falar a mesma língua que o médico, porque tem nada contra. Os médicos são médicos, têm que ser respeitados, e são respeitados pela odontologia e pela Abrahoff, mas eu estou fazendo pós com o Dr. Laí, né? A medicina, tal da saúde integrativa. Então eu tenho observado como eu estou no 4º módulo, como com 4 meses, são 18, eu hoje tenho conseguido, com o paciente que vai no meu consultório, melhorar a qualidade de vida deles
dando pequenos toques, sem tirar a medicação. Nenhum dentista tem o direito, nem nada, não pode remover a medicação prescrita por médicos. A gente melhora a qualidade de vida, dando substratos como ômega 3, coenzima Q10, vitamina D3, magnésio. E isso melhora sobremaneira a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? E associados a isso, sistemicamente, entra a harmonização, né? Porque o rosto, os dentes, gengiva, cabelo são extensões do interior, né? Perfeito. Então você vê uma gengiva sangrante, né? Por não isso para que de sangrar, né? Não para de sangrar. É imunidade no pé. Sim. Então, é uma preocupação para nós. Sem dúvida. Total. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E fica a dica, pessoal. Então, tá acabando o nosso bate-papo, mas passou rápido. sigam as nossas redes sociais. A sua, @Dr. Roberto Pacheco. Isso. E eu tenho 2 instas, @dr Roberto Pacheco e @dr.Roberto Pacheco. Me permita, antes de despedir, Por favor. vocês que estão assistindo e que gostaram do conteúdo, pega o aviãozinho aí e manda para a galera, para a gente divulgar a Abrahof, um bom papo, divulgar os conhecimentos que passamos aqui para vocês e interagir melhor com o público aí que está nos assistindo. Com certeza. Então, entra lá no nosso Instagram, do Dr. Roberto, no da Abrahof, e começa a seguir, compartilha com os amigos. Sempre vai ter muita informação de forma gratuita, de forma espontânea, né? Conteúdo sempre E espontâneo. para você que é profissional da área, quer ver aonde vão ser os melhores cursos, os melhores congressos, os melhores simpósios, as lives aí imperdíveis, aonde que está o presidente da Abrahof, né? A gente vai sempre noticiando aí, então... Onde está o Felipe? Todo mundo da Abrahof. Fica com a gente aí, tá bom? Um abração, obrigado, meu amigão. Valeu, irmão, top. Tamo junto. Sensacional, é sempre um prazer e uma gratidão enorme. Todo meu, cara. Tá em Chapecó com um irmão igual a você. Sensacional. Conte comigo sempre aí. Conte com a Abrahof, você que nos assiste. E vamos pra cima. Obrigado, valeu. Valeu.